basicamente, o que a gente queria conversar é sobre estudos, quer dizer, sobre indicações de sangue baseadas em estudos, né? Estudos, vocês sabem que tem vários tipos de categoria, e o principal, a categoria que realmente tem mais peso e fornece evidências mais fortes, é aquela que é chamada de estudo clínico controlado e randomizado, e que não é muito fácil de fazer, que requer um número de pacientes muito grande. São basicamente dois grupos de pacientes. Um toma, por exemplo, hemácia quando a hemoglobina está em 5, a outra quando a hemoglobina está em 10. Quem é que tem um desempenho melhor, quem é que tem um desfecho melhor, quem é que morre menos, etc. Então, são estudos longos, trabalhosos, caros, e em transfusão nem sempre é muito fácil de fazer. Mas hoje já tem muitos estudos controlados e randomizados sobre diversos temas. Então, eu vou aqui mostrar. Basicamente, não vou aqui meter nos estudos, porque é muito variado, tem muitos estudos, mas nos resultados, ou seja, a partir desses estudos, controlados, randomizados, ou de meta-análise, né, que é a análise de diversos estudos agrupadas, que é um instrumento ainda mais poderoso do que o estudo clínico, o que é que existe hoje de consenso na literatura em relação às indicações para a transfusão de sangue. Sem ser exaustivo, porque indicações para a transfusão de sangue também são inúmeras, né, e nem todas têm estudos e nem todas são consensos. Começando por plaqueta e não começando por hemácia, né? É talvez onde tem o maior número de estudos controlados e randomizados, e talvez também, talvez não, com certeza, é onde há mais consenso e onde é mais pacífico o entendimento de quando se deve transfundir e quando não se deve transfundir. A primeira coisa, a gente tem que voltar aqui, porque boa parte das indicações de plaquetas, boa parte não, algumas delas, se referem à classificação das hemorragias da Organização Mundial de Saúde. Então, isso é uma coisa, não sei se tem médico residente aqui ou médico jovem, que os médicos residentes têm que aprender e ter isso de forma, digamos, medular, né? E a classificação é essa aqui: grau 0, não tem hemorragia; grau 1, sangramento tipo petequial, ou seja, na pele; né? Grau 2, sangramento moderado, clinicamente significativo; grau 3, hemorragia grave, que requer transfusão; e grau 4, hemorragia debilitante, hemorragia cerebral retiniana, que leva a perda da visão, ou pode levar; e hemorragia com risco de morte iminente. Isso aqui é um resumo, na verdade, porque a classificação do OMS é bem mais detalhada. Então, por exemplo, hemorragia grau 1, oral e nasal; epistaxe ou sangramento orofaríngeo; duração total dos episódios, 24 horas, menos que 30 minutos; ou petequias na cavidade oral, ou petequias cutâneas; teste positivo para sangue oculto, mas não hemorragia visível no trato gastrointestinal; urina clara, mas com hemácias, e hemoglobina positiva não é essa. Então, é um detalhamento grande, que aí é mais difícil você ter isso tudo decorado, mas então é sempre bom ter esse guia, ter acesso rápido no celular a esse guia, porque, por exemplo, na dengue ele é fundamental para indicar ou contraindicar a transfusão de plaquetas. Isso no site do OMS é facilmente visível. O grau 2, aí já tem nasal e nasal, oral e nasal, mas mais demoradas; episódios repetitivos de epistaxe, por exemplo; gastrointestinal já com hemorragia visível, meleno, enterorragia, hemoptise no trato pulmonar, etc. Não vou detalhar em cada um desses detalhes. Grau 3, mais grave, qualquer hemorragia que precise de transfusão. Na verdade, isso aqui você pode resumir. Ou hemorragia cavitária importante, que leva a disfunção orgânica sintomática ou necessidade de intervenção, aspiração ou transfusão, né? Então, basicamente, 3, qualquer hemorragia que cause instabilidade hemodinâmica e requeira transfusão de forma aguda. E, por fim, 4, associada à instabilidade hemodinâmica grave, né? Transfusão imediata, ou hemorragia retiniana, ou punção lobar hemorrágica sem trauma prévio, ou hemorragia do sistema nervoso central, ou hemorragia fatal, ou seja, morte por hemorragia. Então, esses são os graus de hemorragia segundo a Organização Mundial de Saúde. Ah, E a transfusão de plaqueta, grosso modo, ela se divide em duas categorias: transfusão profilática e transfusão terapêutica, que não é um bom nome, né? Transfusão, em geral, é um tratamento. Mas pode ser um tratamento que visa evitar a hemorragia, ou seja, o paciente não está sangrando. E aí tem um consenso muito, muito grande em relação a esse número. Tem muitos estudos, primeiro dos anos 90, do grupo italiano de Milão, e depois foi reproduzido por muitos outros grupos, de modo que há pouca discussão quanto a isso. No paciente que tem uma trombocitopenia, ou seja, plaqueta baixa, porque não produz plaqueta, por exemplo, é o nosso caso, né, Cláudia? Nos vossos pacientes, são pacientes que fazem quimioterapia e que fazem aplasia de medula temporária, ou que submetem a um transplante de medula. O Henrique pensa que é o chefe do transplante de medula, vai falar daqui a pouco, lá, sobre casticel.
Então, esses pacientes que têm problema na produção de plaqueta, está indicada a transfusão profilática sempre que a contagem de plaqueta cai abaixo de 10 mil, e há muito pouco consenso sobre isso. O consenso que há é fazer esse ainda mais radical, é transfundir isso com 5 mil. Com 5 mil, há quem defenda isso, mas basicamente quem defende, defende para anemia plástica, porque é uma plaquetopenia crônica, de longa duração, e aí há quem use 5 mil. Há também diga que não precisa, há quem diga que não precisa fazer transfusão profilática. Os estudos que foram feitos mostram que é um risco maior do que você transfundir profilaticamente. Há uma pequena mudança aqui desse gatilho, que é quem tem plaqueta menor que 15 mil com febre ou com sepsis, que é o caso dos nossos pacientes todos. Então, talvez nossos pacientes, 15 mil seja um número aceitável, mas ainda assim, a maioria dos serviços prefere transfundir 10 mil mesmo nessa condição aqui. Então, essa é a transfusão profilática, ela está indicada claramente quando há um problema na produção de plaquetas, ela não está indicada quando há um problema na destruição excessiva de plaquetas. E já vamos falar sobre isso. E a transfusão terapêutica acontece quando o paciente tem sangramento, grau 2, ou 3, ou 4, da OMS, né, aquilo que eu mostrei, e tem uma contagem de plaquetas abaixo de 50 mil. Ou seja, menos de 50 mil plaquetas e sangramento 2, 3 ou 4, segundo a classificação da Organização Mundial de Saúde, indicação de transfusão e aí terapêutica. Você não espera que a contagem aumente aqui, você espera que o sangramento melhore. Ao contrário daqui. Aqui você transfunde para que a contagem de plaquetas melhore e o paciente fique 24, 48 horas. E é importante monitorar a plaqueta dia a dia nesse paciente, sem sangrar, ou sem sangrar não, sem fazer plaquetopenia abaixo de 10 mil e sem precisar tomar nova transfusão. Então, aqui é aumentar a contagem, evitar a transfusão e prevenir o sangramento. Aqui é deter o sangramento. Mesmo que a contagem continue baixa, mas parou o sangramento, você para de fazer a transfusão terapêutica. Existe também transfusão profilática antes de procedimentos invasivos, e invasivos basicamente cirúrgicos. Há um consenso de que cirurgia de grande porte, contagem menor que 50 mil, requer transfusão prévia, antes da cirurgia, o mais próximo possível da cirurgia, na noite anterior, por exemplo. Então, mais que 50 mil, não tá indicado. Se perguntar, tem estudos controlados para qualquer cirurgia? Não, não tem. Que aí cada cirurgião diz, mas aqui ortopedia eu preciso de mais de 50 mil. Aí tem o cirurgião, sei lá, abdominal, não, mas para operar o estômago, operar o intestino, eu preciso de mais de 50 mil. Na verdade, os estudos não são assim tão específicos, mas ele mostra que para a imensa maioria das cirurgias, 50 mil é seguro, exceto cirurgia cardíaca ou extracorpórea. Extracorpórea, vocês sabem, né? Lesa as plaquetas, então a plaqueta, além de estar diminuída, quando elas vão para a máquina, elas também têm a função comprometida, né? Cirurgia neurológica e cirurgia oftalmológica, aí se usa 100 mil. Tem estudo controlado e randomizado? Não, ninguém teve coragem de fazer. Porque, né, uma hemorragia neurológica mata o paciente ou deixa o paciente com sequelas definitivas e graves. Em cirurgia oftalmológica, a pessoa perde a visão. Então, todo mundo considera 100 mil é uma contagem de plaquetas que ninguém sangra com contagem de 100 mil. Então, 100 mil por uma questão de segurança. Catarata está excluído isso aqui, tá? Catarata não é uma cirurgia que exige a contagem de plaquetas de 100 mil. Inserção de catéter venoso, 20 mil. Aqui é um ponto polêmico, mas a maioria dos estudos concorda com 20 mil. Punção lombar, 40 mil. Biópsia hepática, 50 mil. Ninguém mais faz biópsia hepática. Atualmente você tem um aparelho chamado FibroScan que você consegue ver quase tudo que a biópsia hepática dá. Anestesia epidural, 80 mil. E biópsia de medula óssea, mielograma, remoção de catéter venoso central, inserção de PIC, cirurgia de catarata, não tem indicação de transfusão profilática de plaquetas. Tudo isso, para quem não trabalha em hospital hematológico, aqui no Rio, trabalha em outros hospitais gerais, tudo isso é preciso pactuar com o comitê transfusional, é preciso pactuar com os cirurgiões, com os clínicos que atuam nesses hospitais, que vão, em geral, contestar todos esses números aqui, tá? Exceto os 100 mil, ninguém contesta, mas os outros vão contestar. Então, você tem que ter literatura, tem que ter argumentos seus e também argumentos publicados, estudos publicados para defender esses números, né? Eles precisam ter certeza que eles têm segurança se a gente adotar esses critérios. Um caso que é um caso à parte é a PTI, né, a púrpura trombocitopênica imunológica, né, que a indicação de transfusão é uma só. Plaquetas menor que 50 mil e hemorragia, grau 2, 3 ou 4 OMS. Não está indicado transfundir plaquetas da PTI profilaticamente. Por que que não?
porque a plaqueta não vai aumentar, porque o problema aqui é a destruição da plaqueta do sangue periférico por anticorpos antiplaquetários. Quanto mais você transfundir, maior vai ser a destruição. Então, se você contar a plaqueta 15 minutos depois da transfusão, é 15 minutos mesmo, vai estar igual ao nível pré-transfusional. Então, não se faz hemorragia, transfusão, desculpa, profilática na PTI. Mas você faz terapêutica, está sangrando, menos 50 mil, grau 2, 3 ou 4, sim. Aí você transfunde. De novo, você não espera que a plaqueta suba, você espera que a hemorragia seja controlada. Idem para PTT. PTT, quase todos os pacientes que chegam aqui, né, com púrpura trombocitopênica trombótica, passaram por alguma emergência, geralmente é um quadro neurológico, parece AVC e tal, e aí quando conta a plaqueta está baixa, né, que é trombose com plaquetopenia, então tem 30 mil, 20 mil. Primeira coisa que todo mundo faz, que não pensa em PTT, ou que não conhece, também não tem obrigação de conhecer, é transfundir. Então, muitos já chegam aqui transfundidos, que pode piorar o quadro. Abaixo de 50 mil, hemorragia grau 2, 3 ou 4, é igual ou maior que 2, 3 ou 4, aí você pode transfundir. Ainda assim, é um pouco discutível, também não tem nenhum estudo controlado, é uma doença muito rara para você fazer estudo controlado, comparar um grupo, toma se estiver sangrando com 50 mil, o outro só com 10 mil, não tem estudo, não tem número para isso, por enquanto. Então, algumas considerações antes de se transfundir plaqueta esse paciente tem mesmo indicação? Existe alternativa da transfusão de plaqueta? Pode ser que existam, né? No caso cirúrgico, manobra cirúrgica, compressão, medicamentos, tem várias possibilidades, né? Por exemplo, ácido tranexâmico, tem paciente que não pode tomar plaqueta e que você consegue controlar o sangramento com ácido tranexâmico, né? A indicação está documentada no prontuário e na solicitação de sangue, tem que estar documentada, sobretudo na solicitação de sangue, senão a gente não aceita no serviço de hemoterapia. E, super importante, a dose solicitada está correta? Porque, infelizmente, a maioria dos médicos ficou com um conceito que eles aprenderam na faculdade, quando aprenderam, que a maior parte nem ouviu isso na faculdade, não por culpa deles, mas porque não foi dado na faculdade, não se fala em hemoterapia, é uma plaqueta para cada 10 quilos de peso, uma bolsa de plaqueta para cada 10 quilos de peso, ou eventualmente para cada 7 quilos de peso. Então, pesa 50 quilos, 5 bolsas. Pesa 100 quilos, 10 bolsas. E isso hoje caiu por terra, né? Deixa eu passar aqui. Isso caiu por terra. A dose hoje uma dose no adulto, é 3 vezes 10 elevado a 11 plaquetas. Como é que você vai saber se tem 3 vezes 10 elevado a 11 plaquetas na bolsa? Você não vai saber. Você pede uma dose para um adulto, é assim que você deve pedir. Cabe ao serviço de hemoterapia enviar aquela dose. No nosso caso aqui, 4 bolsas, a gente faz pool de 4 bolsas, e esses pools de 4 bolsas, para transfusão aqui no Hemorrio, todos eles têm mais que 3 vezes 10 elevado a 11 plaquetas. Se não tiver, essa bolsa é destinada para transfusão pediátrica. Porque para transfusão pediátrica você não precisa 3 vezes 10 elevado a 11, depende do peso. Criança muito pequenininha, um quinto disso, um sexto disso é suficiente. Então, as bolsas que têm menos que 3 vezes 10 elevado a 11 plaquetas não vão para a transfusão de adulto. E alternativas que eu mencionei, compressão, correção cirúrgica. Às vezes o problema não é plaqueta, o problema é cirúrgico, né? Tem que suturar o vaso, paciente de traumas, uso precoce de ácido tranexâmico. Às vezes é fibrinogênio o problema, às vezes é fator de coagulação, precisa de plasma. Suspender antiagregante plaquetário, se for um caso urgente, que não dê para esperar ácido tranexâmico, que é um antifibrinolítico. E uremia, sangramento ou antes de procedimento invasivo, você pode dialisar, você corrigir a anemia, considerar também o DDAVP, a desmopressina. Então, tudo isso você precisa estar para negociar com os médicos, né, não especialistas do seu hospital, né? E, por fim, uma grande, grande discussão que a gente sempre perdia, digo a gente, os hemoterapeutas, é com os neonatologistas. Isso aí sempre ganha, né? Porque tem um bebê, um recém-nascido lá, muito grave, prematuro, difícil discutir lá com esse. E eles impunham essa, não é no Brasil, no mundo inteiro, isso aqui, ó, 50 mil. Tem menos de 50 mil, prematuro ou bebê pequeno, recém-nascido, transfusão de plaqueta profilática. E mais, transfusão de plaqueta profilática horária, a cada 12 horas. Isso é o que era feito. Até que saiu esse estudo aqui, que hoje foi publicado logo nessa pandemia, 2019, o estudo se chama Planet Trial, e esse estudo, Planetário Matisse, ele diz o seguinte, ó, ele analisou 660 bebês. Quem tomava plaqueta quando a contagem profilática, né, quando a contagem caía abaixo de 50 mil, que era um grupo, outro grupo tomava abaixo de 5 mil, qual foi o grupo que morreu mais e que teve mais complicações? Esse aqui, que tomava plaqueta, transfusão, quando a plaqueta estava abaixo de 50 mil. Então, a partir daí, ficou um consenso que é abaixo de 25 mil. O consenso está ainda penetrando lentamente nas unidades de neonatologia. Isso foi feito no passado, nos anos 90, para UTI.
E funcionou muito bem. Lá se mostrou que o paciente que tem menos que 7 gramas de hemoglobina precisa tomar transfusão. Mas se vem de 7 e 10, não precisa transfusão. E hoje isso é uma regra em praticamente todas as UTIs. Naquela época se transfundia todo mundo que tinha abaixo de 10. Hoje, abaixo de 7. Mas é massa, não plaqueta. Então, falando de hemácia e passando para hemácias, aí as indicações são muito, muito grandes, muito variáveis e, obviamente, não tem estudos controlados para tudo. Por exemplo, paciente estável, idade inferior a 70 anos, 7 gramas por decilitro, pode ser um nível, pode ser não, é um nível adequado. Se o paciente tiver em terapia intensiva, hemodinamicamente estável, com idade inferior a 70 anos, você pode usar 8 gramas. Sobretudo em cirurgia, em unidade de terapia intensiva coronariana. Pacientes com problemas de miocárdio, isquemia, infarto, etc., toleram pior anemia. Então, 8 gramas é o nível mínimo. Né? Mas se ele for estável, tiver idade superior a 70 anos, também vai para 8. Mas estável, mas antecedentes de angina ou isquemia cerebral, 9 gramas. Pós-cirurgia cardíaca ou trauma cerebral, também 9 gramas. Anemia crônica, paciente com câncer. Depende da tolerância. Pode ser 7, pode ser 8, pode ser 9. Geralmente 8 a 9. Pré e pós-radioterapia, 10. Enfim, tem um número aqui. Talassemia é um caso à parte, manter sempre a hemoglobina acima de 10 gramas. Sempre. E doença falciforme, pontual, não, a transfusão crônica, quando a hemoglobina cai abaixo de 2 gramas do nível basal. E hoje é uma tendência, até durante muito tempo, a gente fala lá, não, não transfunde, não aumenta muito a hemoglobina, porque o paciente é cardiopata, muitas vezes eles são, isso pode piorar. Hoje a tendência é, se ele é cardiopata, ele precisa, especialmente se ele tem hipertensão pulmonar, ele precisa manter a hemoglobina mais alta, mais próximo de 10, por exemplo. É, falência medular aguda, né? Que é o caso do nosso paciente aqui, e anemia hemolítica autoimune, aí é caso a caso, não tem uma regra. Tudo isso saiu de estudo, né? Alguns de boa qualidade, outros nem tanto. E recém-nascido, também partindo de estudos randomizados controlados, hemoglobina menor que 13, recém-nascido, com menos de 24 horas de vida. Menor que 13, sem, mesmo que tenha mais de 24 horas de vida, e doença pulmonar, doença cardíaca cianótica, insuficiência cardíaca congestiva. Perda sanguínea maior que 5% da volemia por flebotomias repetidas. Hoje, os neonatologistas estão muito atentos para isso. Em UTI pediatra, tiram um volume mínimo do mínimo possível para evitar anemia pela coleta de sangue. Isso é muito ruim, né, para fazer exame. Perda sanguínea maior que 10% da volemia e hemoglobina menor que 8 em recém-nascidos estáveis, mas com manifestação clínica da anemia. Vou pular isso aqui, porque já mais ou menos que eu repeti ali. Tem trabalhos que são um pouquinho mais detalhados. Por exemplo, se o paciente está no respirador com um FiO2 maior que 0,4, se ele está, então você deve manter uma TOP em 40%. Se ele não está e tem menos de 15 dias, 35. Se ele tem entre 15 e 28 dias, 30 de hematócrito. Se ele tem mais que 28 dias, 25. Ou se ele tem risco de vida pela anemia, ou obviamente anemia com hipovolemia, isso é outra causa aí, realmente a transfusão tem que ser feita. Então, talvez esse slide aqui seja o mais representativo, porque é detalhado, né? Que tem um algoritmo para a transfusão de hemácias em pacientes de neonatologia e de pediatria, né? Lembrando que os componentes a serem transfundidos, as hemácias a serem transfundidas em neonato, têm que ser irradiadas, especialmente prematuros, desleucocitadas, filtração do leucócito, porém não há nenhuma restrição quanto à idade do hemocomponente. O que significa isso? Não precisa transfundir sangue recente, 3 dias, 5 dias, 10 dias. É outra briga com os neonatologistas, essa você perde, você ganha, mas acho que talvez a gente ganhe mais do que perca. Para ética sanguínea, transfusão não. Aqui tem que ser um sangue realmente recente, menos de 5 dias de colhido, que é aquela troca do sangue, todo o sangue do paciente, quando ele nasce com problemas, por exemplo, como anemia, doença hemolítica perinatal ou parvovirose grave. E, por fim, indicações para transfusão de plasma de precipitado, né? Aqui tem pouquíssimo estudo randomizado e controlado, e talvez seria o lugar mais fácil, a situação mais fácil de fazer, mas o fato é que tem pouco. Então, basicamente, o que é que se considera? Trauma e hemorragia maciça. Hoje é a indicação absoluta de plasma. Tratamento do trauma do paciente que chega com hemorragia vultuosa numa emergência, num centro de trauma, é uma bolsa de hemácia, uma bolsa de plasma, e se puder, uma bolsa de plaqueta. Os três juntos. Começa com plasma, hemácia e plaqueta.
Hemorragia com um INR maior que 1,5, 1,5, não 1,3, tá? Maior que 1,5 antes de procedimentos invasivos, mas tem estudos que já mostram que isso não faz efeito, que não é preciso fazer. Pouca gente tem coragem de não fazer, né? TAP alterado maior que 1,5, né? Doença hepática antes de procedimento invasivo ou em caso de hemorragia grau 2. De novo, antes de procedimento invasivo também não está provado. Hemorragia grau 2, sem dúvida. Deficiência de múltiplos fatores da coagulação, CIVD, por exemplo, com sangramento. E hemorragia, não profilaticamente, sempre se tiver sangramento. E hemorragia ou preparação para procedimento invasivo, os déficits congênitos isolados, fatores 5 ou 11 da coagulação. Por que 5 ou 11? Porque são fatores para os quais não há concentrado industrial. O 11 até tem, mas não tem no Brasil. O 5 não tem. Mas o 5 hoje também é um consenso que é, melhor do que transfundir plasma é transfundir plaquetas para a deficiência do fator 5. Você consegue repor mais o fator 5 com a transfusão de plaquetas. E lembrando sempre que a dose para transfusão de plasma é 15 ml por quilo, não é uma bolsa, não adianta uma bolsa. Isso aqui seja nunca criança pequena, né? 15 ml por quilo é a dose para você corrigir o distúrbio da hemostasia e a transfusão de plasma é para corrigir problemas da hemostasia. E crio precipitado, finalmente, hoje é proibido fazer crio no Brasil para repor fator de von Willebrand e é proibido fazer para fator 8, para hemofílico A. Por que é proibido? Porque existe o fator industrial, que é 100% seguro, passa por 3 processos de inativação viral, não tem risco nenhum de transmissão de doença e é fornecido gratuitamente para qualquer paciente brasileiro, qualquer um, mesmo que ele seja tratado em serviços privados, o Ministério da Saúde fornece gratuitamente. Então, CRIO se resume hoje, no Brasil e no mundo, a reposição de fibrinogênio. Sendo que há também concentrados industriais de fibrinogênios. Aí são muito caros e esses não são distribuídos, né? Pelo Ministério. O Ministério até distribui, mas para hipofibrinogenemia congênita. Para hipofibrinogenemia adquirida, que é muito mais comum, não. Então, a gente faz CRIO, pode fazer CRIO. Né? Aí a indicação é essa: hemorragia e fibrinogênio menor que 150. Ou preparação para procedimentos invasivos em pacientes com fibrinogênio menor que 100, geralmente na hipofibrinogênemia congênita. Aí tem o produto industrial. Hemorragia pós-terapia trombolítica. E lembrando, e repetindo, na hipo ou alfa-binogênemia congênita, apenas concentrado industrial, e para isso o hemorrio precisa ser contactado. O serviço de hemoterapia do hemorrio, no caso. Né? Existem fórmulas para. Muita gente faz empiricamente, uma bolsa para cada 10 quilos de peso, outros fazem 4 bolsas, 5 bolsas, tem de tudo. Mas existe uma fórmula para repor isso, se você quiser ser preciso, que é essa aqui. Ó. A volemia total, vezes 1 menos hematócritos, então você tem o volume de plasma, e a volemia total também, assim, são uma simplificação, vezes 70. E aí o que você quer é fibrinogênio desejado menos fibrinogênio do paciente vezes volemia plasmática dividido por 1.000. Aí você vai encontrar a dose. Então, calcular a volemia total, calcular a volemia plasmática, calcular a necessidade de fibrinogênio, você vai ver o número de bolsas necessárias. Geralmente, a gente precisa repor pelo menos 300 miligramas de fibrinogênio. O ideal, na verdade, o paciente que está com trauma, por exemplo, com déficit de fibrinogênio, é repor bem mais que isso, é repor 1 grama de fibrinogênio, pelo menos. Então, tudo depende disso aqui, qual o fibrinogênio desejado. Eu diria que se for para uma reposição no paciente com trauma, com politrauma, seria 1 grama pelo menos. Quer dizer, 1 grama, você vai precisar repor 1 grama, desculpa. O fibrinogênio desejado, você vai querer de 200 miligramas por decilitro. Tá? Então, aqui um exemplo. Paciente de 60 quilos, volemia 4.200, hematócrito 50, volemia plasmática deles é 2.100 mililitros, fibrinogênio dele é 80, você quer 200. Então, você faz essa conta aqui e ele precisa tomar 8 bolsas de CRI. E hoje tem um protocolo de transfusão maciça, mas isso seria o objeto de uma aula específica, né? É o que se chama de PAC, né? Você ativa um protocolo de transfusão maciça quando chega um paciente sangrando muito na emergência, e aí você, como eu disse, faz o esquema 1 mais 1 mais 1. Você tem lá um PAC com 4 unidades de hemácia, 4 unidades de plasma, 4 unidades de pacote, mas não, um pacote. Cada um está na sua geladeira, no seu freezer, na sua agitador de plaquetas. Então, você vai liberando à medida que os pacientes forem pedindo. Nos Estados Unidos é muito comum, você já está na emergência, nem precisa ligar para a hemoterapia. Você vai pegando sangue O negativo ou O positivo e fazendo.
E o negativo só para sexo feminino se tiver menos de 45 anos de idade, mas isso, acho que ano passado o professor Marquete aqui ele mostrou bem que nem isso hoje se justifica mais, no trauma não se justifica. Pode fazer o O positivo para todo mundo. E hoje tem uma discussão que talvez seja melhor e mais prático, em vez de fazer isso, fazer sangue total, que tem até 5 dias de corrido, ou até 10 dias de corrido, que tem plaqueta, que tem plasma, fator de coagulação, não tem fator 8, ou tem pouco, mas tem os outros, principalmente fibrinogênio, que é muito estável. Então, talvez seja melhor do que fazer esse esquema um mais um mais um.